Então, vamos para o tema da aula? Tem bastante coisa hoje, né? Pode ser? Vamos lá, então? Então, capítulo 5, a lógica. Eu vou compartilhar aqui. Não sei se vai ficar bom para vocês. Vocês vão me dizer aí se vocês estão conseguindo enxergar o tamanho da letra. Como é que está aí para vocês? Tem que aumentar um pouco mais? O pessoal que já passou dos 40 aqui pede para você aumentar mais. Eu já passei dos 40, mas estou aqui com a minha lente. Para mim tá bom. Tá bom, Ricardo. Tá bom. Então, vamos lá, o capítulo 5, né? A lógica, teste do raciocínio. Vou ler aqui a reflexão para vocês. Reflexão, a religião e a lógica. No livro de Isaías está escrito que Elias não morreu e que subiu aos céus numa carruagem de fogo. Os religiosos inferem que seu corpo se tornou incorruptível. A religião admite que nada que ela falta que eu vou te dizer. Tá tudo bem a leitura? Tá. Então vamos lá. Os religiosos inferem que seu corpo se tornou incorruptível e lá se encontra na presença de Deus e de Jesus. A lógica mostra uma série de inverdades nessa inferência feita por eles. A pregação no calor das emoções faz com que o interlocutor aceite essa falácia, sem a respectiva análise racional. Ao esfriar essas paixões, lhe é dito que as coisas divinas não estão sujeitas aos caprichos humanos. Seria a lógica divina incompatível com a lógica humana? Quer dizer, quando a gente olha esse episódio do Elias, que na Bíblia, lá no Velho Testamento, esse profeta é carregado por uma carruagem de fogo. Essa carruagem de fogo toma o corpo dele, vai para cima e ele some. Né? Então, por isso que fala assim, Elias não morreu. Ele foi carregado nessa carruagem e foi levado vivo para os céus. E aí, bom... Pode falar que ele foi abduzido, não, Ricardo? Os ufólogos falam isso mesmo. E nessa época aí já foi uma abdução. O pessoal também comenta que o Elias depois veio como São João e a última reencarnação dele é São Francisco de Assis. A gente está estudando para ver qual é o fundo de verdade de tudo isso aí. Sim, sim. Então, isso é uma coisa... Opa, desculpe. Aquele alienígenas do passado já mostrou essa possibilidade, né? De Elias ter sido abduzido, né? Ser levado por uma carruagem de fogo, né? E não uma abdução assim, vamos dizer, por acaso, mas que, na verdade, ele já tinha, né? Já bebia na fonte ali dos extraterrestres, né? E que é Jesus, se não um extraterrestre, né? E quando eu penso nisso, né, a gente tem a literatura espírita, que ela acaba se cruzando com a literatura ufológica. Né? É inevitável. É verdade. O interessante é que não é só a Bíblia que tem essa alusão a carruagens que voam, né? Os Vedas também falam isso, os maias têm várias alusões, né? Então, dentro daquilo que a gente conversou, a gente vai imaginar isso, né? Que eles estão olhando coisas lá que são fatos, tentando descrever aquilo. Então, é algo extraordinário que está acontecendo. Eles não vão falar nessa época em naves, não tem como. Uma carruagem, né? Que é a única coisa que eles têm. Eu assisto também Alienígenas do Passado, adoro, tem vários episódios. Agora, inclusive, esse mês de junho, eles estão na América Latina, falando sobre a América Latina, né? Os vários sinais que tem, né? Em toda essa parte ali do Peru e tal. E é muito interessante porque vários desenhos que acham que sem explicação, né? Aquelas figuras, várias coisas, sempre tem uma figura apontando para o céu, tá com o dedo para o céu, para a terra. É muito surpreendente isso. E os desenhos que eles fazem, às vezes com a cabeça do astronauta, né? Que na verdade é uma cabeça maior, com os olhos grandes.
é uma coisa assim, super inexplicável, né? É muito inexplicável. E é interessantíssimo, a gente fica com mais dúvida ainda, né? E aquele livro Eram os Deuses Astronautas, é muito legal, inclusive o escritor, ele participa, né, desse programa. É muito bacana, interessante. Isso e está repleto, né, na literatura antiga. A impressão até que se dá que havia um contato maior e mais direto, né, e com que o os ser sinais humano. foram deixados propositalmente, né? Eles muitas vezes alegam isso, né? Aqueles sinais foram deixados para a gente, para metrificar, para uma mensagem, né? Isso. Essas imagens que eu estou comentando, elas ocupam um espaço gigantesco que do chão você não consegue entender. Somente do alto é que você vê. Então, é uma mensagem só clara de cima. Para o alto. Não, e eles também, ontem eu estava vendo um capítulo, eles estudaram as possibilidades de terem sido feitas embaixo, pelos povos, e assim, é meio descartado, entendeu? Pela época, eles não terem ferramentas para isso, nem conhecimento. Então, eles entendem, eles cogitam que é ou alguma coisa que é de cima para baixo, ou seja, uma máquina deles, alguma ferramenta que eles tenham, ou uma coisa inexplicável mesmo, de energia, sei lá, o que eles fizeram para fazer aqueles tão milimetricamente, tão correto, tão certinho e tão assim grande, né? Porque a dimensão é imensa dos desenhos, das figuras. Às vezes tem um lá que eles fizeram uma relação com a posição das estrelas, né? Aí eles falaram lá dos planetas, quais são as linhas que se cruzam, que fazem as formas geométricas. É muito interessante isso aí, viu? Então, tem uma fenomenologia espiritual na Bíblia de grande porte, que é quando quando Deus fala para os judeus no Monte Horebe. Moisés estava com Deus e era uma coisa que impressionava muito, porque Moisés, quando conversava lá com Deus, a princípio, né, que nós aqui, entre aspas, Deus, o Jeová, né? Para nós pode ser um espírito guia do povo judeu. Mas o interessante é que Moisés voltava com o rosto brilhando. E como ele voltava com o rosto brilhando e passava entre os judeus, todos ficavam atemorizados. Dá a impressão assim que ele estava diante de algo que aquele brilho refletia sobre ele e ficava nele durante um tempo. E aí ele vai orientar os judeus para a aparição, a fala de Jeová para todos os judeus no Monte Horebe. E para isso ele pede que limpe o monte, as cercanias do monte, o pé do monte ali, limpar, fazer uma asepsia, uma higiene. Todos devem estar com roupas limpas, brancas. Tem toda uma preparação para uma fenomenologia que vai acontecer depois, que é fantástica, né? Sons de trombetas muito altos, a ponto de estremecer, fogo, fumaça saindo do alto do monte, uma grande voz que retumba lá em cima. Eu, sinceramente, a primeira vez que eu li isso no Velho Testamento, eu já pensei no filme Contatos Imediatos no Terceiro Grau. Falei, puxa, isso está com uma cara de... né? Fogo, trombeta, buzina, que imensa, né? Que coisa é essa, né? Então, tem a explicação ufológica, mas tem a explicação espírita, que diz o seguinte, que foi um grande fenômeno ectoplasmático. Por isso, a asepsia, os fluidos do ectoplasma dos judeus teria sido usado para realizar esse grande fenômeno, que é, então, essa aparência esfumaçada e outras coisas mais. E aí é o que vocês colocaram, é um mistério para a gente decifrar. A gente lê tudo aquilo lá e fica assim, espantado. Qual que é a resposta? Né? No Velho Testamento também tem um livro de Amós, até peguei ele aqui, que ontem por acaso eu vi.
a doxologia cósmica. E eles falam muito da Pleiades e de Órion, braço de Órion. Uhum. O povo fala, bom, Cristo foi adogmático, né? Ele não fundou nenhuma religião, mas ele está no comando, né, desse escritorial e sei lá. Né? Então, vamos pensar na reflexão. A reflexão nos apresenta algo extraordinário descrito pelos homens. E, a princípio, coloca isso como algo divino, um fenômeno espiritual proporcionado por Deus, que levou Elias numa carruagem. Aí o questionamento é, quando a gente pensa nessa carruagem de fogo levando com vida, a gente, poxa, mas faz sentido isso? Né? Aí a lógica humana vai questionar, não, mas peraí, será que é assim mesmo? Será que... E para nós é natural, porque assim, nós olhamos o que está escrito no Velho Testamento e não colocamos como verdades divinas. A gente não é daquele que fala assim, não, é a palavra de Deus está lá e não pode ser negada. A gente olha um fenômeno desse, uma descrição dessa, e vai falar assim, não, bom, tudo bem, fenômenos espirituais existem. Porém, ali são os homens tentando descrever da sua maneira como ocorreram esses fenômenos. E aí o problema, então, passa a ser o quê? A descrição. O que eles imaginam que a pessoa foi viva? O que foi vivo? Foi vivo o corpo físico? Talvez o fogo tenha consumido o corpo físico e Elias foi levado em espírito. Abdução, nós estamos falando aqui em abdução também, né? Aí já com corpo e tudo. Então, veja que o desafio da lógica humana é entender essas coisas que, a princípio, fogem do comum, que desafiam o conhecimento atual, o conhecimento posto, tanto o conhecimento da época quanto de hoje, porque ainda acontecem fenômenos que desafiam a lógica humana atual. Ou não? Vocês têm dúvida disso? Continua acontecendo, pedindo de nós explicações. E muitas vezes a explicação, a racionalidade humana, a lógica humana não vai ser capaz de interpretar. Ok? Eu pulei aqui, introdução. Tudo bem aí com a reflexão? Podemos ir para a introdução? Quem poderia ler? Eu leio, professor. É curtinho. Depois eu emendo e leio o outro. Tá. Você pode emendar e ler o 5.2 depois também. Sem problema. Este capítulo tem por finalidade nos iniciar no conhecimento da lógica. Essa é uma ferramenta básica para quem busca a verdade. Na filosofia, sobretudo na ciência acadêmica, a lógica se faz presente. Elas precisam de segurança nos raciocínios envolvidos, clareza nas exposições e firmeza de argumentos. Em tudo isso, a lógica vem no auxílio do caminhar correto dos pensamentos. Ok. Bom, com relação à introdução aí, é tranquilo, né? Acho que nenhum mistério. O que me chama a atenção aí é quando fala assim que eles precisam de segurança nos raciocínios desenvolvidos, clareza nas exposições e firmeza dos argumentos. Então, isso aí já nos dá 3 direcionadores para o nosso pensamento. Né? O raciocínio tem que ser desenvolvido, elaborado, tem que ser claro, e a firmeza dos argumentos ela é construída com essa estrutura lógica que a gente vai colocar nesse argumento. É isso que vai dar firmeza. A lógica, ela nos dá ferramentas para a gente construir uma sentença de forma que ela seja firme, que ela passe, então, o melhor possível o argumento que a gente quer expor. Então, o argumento, muitas vezes, está aqui na nossa mente, a gente vai usar da lógica
para expressar esse argumento da melhor forma possível, com clareza, né, bem desenvolvido, e por aí vai. Pode, então, verdades e crenças? Pode. Eu acho engraçado estar entre aspas aí. É preferível rejeitar 99 verdades e aceitar uma inverdade. A busca da verdade pela ciência e pela filosofia é fundamental e incessante. Instrumentos de teste da verdade são desenvolvidos para a garantia do caminho correto. A inverdade, por vezes, está tão camuflada que necessitamos constantemente de estratégias de teste. E a lógica é uma dessas estratégias, porém não a única. A doutrina espírita tem entre seus fundamentos a racionalidade, é raciocinada, e logicidade. É vital o entendimento do conceito de lógica para analisarmos a doutrina e fortalecer nossa fé. É verdade também que a crença e a religião, para alguns, podem ser independentes da lógica, principalmente se ignorarmos o conceito. Mais cedo ou mais tarde, a crença se torna insustentável se for ilógica. Um minutinho, somente. Deixa eu acertar aqui para você. Aí só falta mais um parágrafo. Portanto, antes de crer, façamos uma crítica sobre a ótica da razão e da lógica, a divindade e sua criação, a natureza em particular e o cosmos, no sentido mais amplo, é racional e lógico. A natureza em particular e o cosmos, no sentido mais amplo, racional e lógico. Perfeito. Obrigado, Maria. Bom, vamos voltar aqui. Acho que você falou da estar em aspas, né? Porque a citação, eu não lembro agora, se eu não me engano, a citação, não lembro agora de quem é a citação. Alguém lembra aí de quem é essa citação? No livro não está. É do Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos, né? Acho que é isso mesmo. Eu não tenho, vou anotar aqui. É preferível, a gente sabe que é do meio espírita, não lembro exatamente, né, de onde que vem, com tantas, né, colocações. Kardec, né? Kardec ele nos orienta nesse sentido, né? É preferível rejeitar 99 verdades do que aceitar uma inverdade. É lógico que aí é uma expressão para nos chamar a atenção, né? Para provocar. Assim, se você vai incorporar a mentira, né, algo enganoso, você está construindo o seu edifício lógico em cima de algo errôneo. E esse algo que está errado, ele pode ser o suficiente para derrubar todos os outros que são verdadeiros. Tudo bem? Então, eu costumo ilustrar isso como o conhecimento nosso, ele é como se fosse um muro. O muro do nosso conhecimento. Se você quiser fazer um muro do seu conhecimento, um muro resistente, que ele resista às contradições, ele resista aos ataques, ao contraditório, né? Esse muro tem que estar bem estabelecido. E a gente começa a construir o muro pelo alicerce. Então, é preciso que os fundamentos iniciais do nosso conhecimento sejam bem alicerçados. A gente vai colocar lá nesse alicerce aquilo que a gente analisou, fez um estudo, uma análise de forma para não, isso aqui realmente faz sentido. E aí, então, eu coloco esse alicerce e construo ele. E acima desse alicerce, eu vou construir, então, um muro de tijolos, que é para cada conhecimento que vem depois. O ideal é que cada conhecimento que vem depois, através dessa figura que eu estou colocando, essa analogia para vocês, cada tijolo desse, ele tenha apoio firme no alicerce.
né? O pedreiro, ele vai lá, ele coloca lá o cimento, vem com o tijolo e tem que assentar bem. Porque se ele não assentar bem os primeiros tijolos, o que vai acontecer? O muro do seu conhecimento vai cair. Ok? Então, muitas vezes, nós, empolgados em levantar esse muro do nosso conhecimento, fazemos o alicerce mal feito, colocamos os tijolos com pressa, sem capricho, e aí então esquecemos o prumo, esquecemos o nível, né? O prumo e o nível, nessa analogia, seriam as ferramentas da lógica. São as ferramentas dadas para você construir esse muro do conhecimento de uma forma que ele resista, que ele seja bem feito. Então, nós esquecemos tudo isso, né, de assentar adequadamente, entrelaçar os tijolos, erguer fileira por fileira. Às vezes a gente tem um espaço lá que não cabe o tijolo, eu falo assim, não, aqui não cabe o tijolo, mas eu vou jogar uma massinha de cimento aqui, vai disfarçar, vai ficar bom. E aí, em vários lugares, eu vou fazer isso no muro, porque aqui não encaixa, lá não encaixa, mete o cimentinho, preenche o buraco. Não é de se espantar que depois que o muro estiver erguido, der um vento, vem argumentos contraditórios, derruba esse muro. Então, Ricardo, mas assim, desculpa te cortar, tem momentos que a fé, ela vai, eu não sei, desculpa se eu estiver sendo, sei lá, muito incoerente, mas assim, tem uma hora que a lógica, ela não vai, a fé vai bater de frente com a lógica, né, que nem estava falando na semana passada, sei lá, outra, sobre ai, meu Deus, que Jesus ressuscitou. Ai, como é o nome dele? Ai, o rapaz lá que morreu. Lázaro. E aí, que surgiu aí, né? Ele podia estar desmaiado, ele podia não sei o quê, né? Como assim? Por que não dava podre o corpo? 3 dias, sei lá quantos dias, né? No lugar fechado, etc. E aí você começa a falar, mas é ilógico, mas ao mesmo tempo, mas é um milagre, né? É a fé. E você acredita. Então, assim, eu acho que tem horas que a lógica, ela vai até um certo ponto, né? Em certos assuntos, né? Sim. Porque aí você começa a não ter a resposta, né? Exatamente. É isso. Lembra que a gente estava aqui falando até do Elias, né? E tem a lógica divina de coisas que extrapolam o normal e que a lógica humana ainda não tem explicação. Então, aí elas entram no campo da fé, da intuição, né? E isso é inevitável, porque o conhecimento da realidade, ainda para nós, ele é fragmentado. Né? Fragmentado, e ele muda, evolui ao longo do tempo, afirmações que são feitas hoje mudam amanhã, e por aí vai. Na questão das coisas espirituais, ainda nem se admite a existência do espírito. Então, quando a gente vai para o campo da espiritualidade, nós estamos entrando no campo da fé. Só que a proposta da doutrina espírita é olhar esse campo da fé, e aí sim, é inevitável que entre a crença, é inevitável, mas que a gente adentre esse campo da fé analisando ele de forma racional, procurando compreender ele da melhor forma possível, usando os elementos que nós temos, do conhecimento que a gente tem, mas certos de que tem muita coisa que vai além do que nós podemos compreender aí. Aí é a nossa humildade diante da realidade, né? A humildade que a gente deve ter diante da realidade. É aquela frase assim, até meio batida, né? Mas que é verdadeira, né? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode supor a nossa vã ciência ou filosofia, né? Continua válida. Continua válida. Ô, Ricardo. Opa, boa noite. Pode falar. Quanto à frase, na verdade, a frase que eu encontrei aqui, eu tô dando uma pesquisada aqui,
E essa frase ela é atribuída a Erasto, né? Que é um grande conselheiro ali de Kardec, Erasto. né? Era Erasto Ok. de Panéias, que foi um dos 70, né, discípulos de Jesus, né, daquele grupo dos 70, antes de se formar os 12 aí, que tem citações. Então, a frase que ele vai colocar, que ele coloca ali para e que Kardec, né, publica, na verdade vai falar em 10, né? É melhor rejeitar 10 verdades do que uma inverdade, né? Talvez o Krambeck, o Alain tenha dado um pouquinho mais de ênfase, né? Dado um pouco mais de estereótipo até a questão para mostrar que realmente é algo muito sério. Agora, a Ana Patrícia falou sobre essa questão de fé, e fé sempre foi uma coisa muito difícil para mim entender, para eu entender, aliás, né? Porque quando a gente fala assim, isso aqui é um mouse, você olha o mouse, você vê o mouse, essas coisas que não têm forma, né? E então eu procurei, e um belo dia, né, Huberto Roden, né, num texto brilhante chamado, até o nome é até meio digamos assim, rude, que é A Fé Morta dos Ignorantes. Eu não sei se você já viu esse texto, e ele traduz ali brilhantemente o significado da fé, né? Eu até aconselho aos colegas aqui de sala ler esse texto. Você acha no Google muito facinho, A Fé Morta dos Ignorantes, de Huberto, né, sem M, né, Huberto Roden. E ele fala mais ou menos assim, né, que quando foram trazer essa palavra para as línguas correntes, para a nossa língua, enfim, acabaram não achando algo, vamos dizer, que conseguisse traduzir o sentido daquilo. E acabaram trazendo por fides, né? por credere, por essa coisa que a gente vê muito, aquela coisa da pessoa falar, né? Né? De eu acreditar demais que aquilo vai acontecer, de eu focar meu pensamento naquilo, que aquilo vai acontecer, né? E se alguém me perguntar por quê, eu vou dizer que, né, que nem na aula passada a gente estava falando da síndrome lá do cara do Alto da Compadecida, né? Só sei que foi assim, né? Não sei, só sei que foi assim. Mas o Huberto Roden ele vai falar para a gente que a fé, na verdade, é a sintonia com Deus. Se você busca a sintonia com Deus durante toda a sua vida, você tem como fazer esse contato. Então, ele vai... Eu não vou dar spoiler aqui tanto, mas é mais ou menos isso. Né? Ele fala, quando você quer sintonizar determinada rádio, você sabe que você precisa lá colocar um número no dial da rádio. Se você não colocar, não dá. E Deus é a mesma coisa. Se você não buscar essa sintonia, e não tem como chegar nessa sintonia toda cometendo os mesmos erros que a gente fazia e coisas assim, que é um texto muito bacana para o entendimento de fé. É isso aí. Muito bom, muito boa contribuição. Realmente, essa questão da frase ser do Erasto, eu também, quando eu li aqui, eu estranhei 99, mas como eu não me lembrava exatamente de onde vinha, faltou isso aqui agora, eu conheço também como 10 verdades. Melhor rejeitar 10 verdades que aceitar uma verdade. Né? Talvez o Alain, talvez então, entre aspas, aí pode ser até isso, né? Ele quis dar um reforço aí, né? Na mensagem, e colocou entre aspas aí. Então, muito bom, Pedro. E a questão, esse texto do Huberto Roden, que o Pedro comentou, ele é bem assim, mais no sentido teológico, né? Da gente entender como é que foi a deturpação da palavra crença e fé, no sentido teológico. Agora, aqui a gente está falando um pouco da questão assim, tem coisas que são evidentes, então elas são fáceis da gente analisar e raciocinar.
mas tem algumas coisas que são inevidentes. Se a gente for pensar em Deus, Deus é um objeto inevidente absoluto que necessita de crença. É inevitável. Quem consegue argumentar e provar Deus? Então, esse é um deles, né? O espírito já é mais próximo nosso. Então, a questão do espírito também é um objeto de fé e de crença. Porém, como o espírito ele deixa rastros na existência, a gente pode buscar as evidências, os rastros que o espírito... Por isso que dá para a gente raciocinar em termos de lógica espiritual sobre as questões do espírito. Porque temos evidências também. E o trabalho mediúnico, por exemplo, é toda uma metodologia para a gente pegar esse objeto inevidente, que não está ali presente, e trazer elementos para que a gente possa conhecê-lo no nosso plano. E fazer uma leitura, um entendimento racional disso, usando a lógica humana. Só que eu entendo que a lógica humana também não é suficiente nessas questões. E aí, então, a gente vai precisar da espiritualidade nos auxiliando nesses estudos, para a gente compreender esse universo espiritual, que a princípio não é evidente materialmente, né, por si mesmo. Tudo bem? Eu não sei se eu consegui esclarecer um pouco nesse sentido. Perguntas? Às vezes acontece no meio espírita de pessoas, por exemplo, pegarem conceitos, a princípios trazidos pela espiritualidade, conceitos até científicos, que levam em conta a realidade espiritual, e falar assim, bom, mas esse conhecimento é científico. A gente pode falar isso, o livro tal de mediunidade é científico. Isso é válido no sentido de ciência do espírito. Então, é o conhecimento da ciência do espírito, já que a doutrina espírita ela é essa que estuda a ciência do espírito. Agora, quando a gente sai de fora do universo espírita e vai falar isso lá fora, com certeza alguém vai virar para você e vai falar assim, mas você está falando do quê? De onde veio essa informação? Veio de um livro mediúnico. Então isso não é ciência. Isso é questão de fé, de crença. Você acredita nisso. Entendem o problema? Aí, então, a gente tem que fazer o quê? Pegar isso que a gente, essa informação, e tentar expressar ela filosoficamente, racionalmente e com lógica, para pelo menos despertar na pessoa aquela possibilidade. E levando em conta que muita coisa que hoje é estranha para a ciência, amanhã não será. Aí isso requer da gente uma certa ponderação. E vai fazer com que a gente desenvolva, então, uma ciência do espírito cada vez melhor, tentando dialogar, né, com a ciência acadêmica. Esse é o grande esforço. Tem muitos espíritas fazendo esse esforço, né? O Sérgio Felipe de Oliveira, estudando a glândula pineal. Ele vai fazer todo esse esforço, falar da glândula da alma, da mediunidade. Trazer isso para dialogar com a ciência acadêmica. É lógico, ele é um neurocientista, então ele tem condições para fazer isso, tem recursos, né, de conhecimento, intelectualidade, para expressar muito melhor que qualquer um de nós. No nosso caso aqui, o nosso terreno é a filosofia, né? Então a gente vai sempre tentar dar sentido para aquelas coisas espirituais que a gente aprende, né? Raciocinar de forma mais lógica possível dentro desse conhecimento. Tudo bem? Algum comentário? Todos quietinhos? Acho que está todo mundo meio assustado. Tudo bem? Então, vamos para o que é a lógica. Quem poderia ler o que é a lógica? Posso ler, Ricardo. Pedro.
É o mesmo texto do livro, né? No mesmo texto do livro. Eu estou colocando aí para aqueles que não têm o livro. Ok. Só para saber que eu vou acompanhar no livro aqui. A lógica é um instrumento utilizado em nosso cotidiano verbal com muito mais frequência que imaginamos. E, por vezes, nem suspeitamos o uso desse instrumento, não dando conta de sua existência. Exemplo: o céu está carregado de nuvens escuras, vai chover. Ou, o acidente com este motoqueiro se deu devido à velocidade com que eles andam. Outras vezes utilizamos a expressão "é lógico", dando a entender que isto é evidente, que se trata de uma conclusão óbvia, extraída de um raciocínio absolutamente correto. No entanto, no cotidiano da maioria das pessoas, o uso da lógica é apenas intuitivo, não sendo sistemático e rigoroso. Pensar logicamente segue certos critérios, regras e princípios os quais devemos, no mínimo, ter conhecimento desse instrumento para guiar nossos raciocínios, conversas e exposições de ideias. Existe uma diferença entre raciocínio e lógica, e na maioria das vezes trocamos um vocábulo por outro. O raciocínio é uma sequência de proposições que se encadeiam, chegando a uma conclusão que muitas das vezes imaginamos ser a verdade. Já a lógica é um instrumento que regula, verifica e controla o encadeamento das proposições. O raciocínio pode levar a conclusões absurdas, sem desconfiarmos desse engano racional. A palavra lógica vem do grego logos e foi traduzida como razão. Discurso, linguagem, palavra, pensamento, conhecimento. O substantivo logos vem do verbo legem, que quer dizer colher, reunir, juntar, calcular, ordenar. Existe uma relação umbilical entre falar e pensar. Exprimimos um pensamento mediante um discurso, mas, para que haja entendimento entre os seus interlocutores, a mensagem deve ser clara, inteligível e, sobretudo, coerente. Ou seja, para dizer e pensar as coisas tais como são, é necessário ordem, organização, medida e proporção. Em outras palavras, é indispensável o rigor. Finalizando, a lógica pode ser definida como um conjunto de procedimentos necessários para testar, examinar ou submeter à prova um raciocínio. Ou, o lógico debruça-se sobre a distinção entre o raciocínio correto e incorreto. Lembrei daquela personagem do Poço, né? Que sempre falava do óbvio, né? É óbvio. Né? Obrigado, Pedro. Ok. Então, quando a gente tem um argumento, né? Então a gente tem ali, nós no nosso pensamento elaboramos uma ideia, vamos emitir um juízo. Então nós vamos argumentar em cima desse juízo que nós temos em nossa mente. Existem regras para a gente expressar esse argumento. A lógica é essa régua que nos ajuda, nos dá ferramentas para que a gente expresse o melhor possível aquilo que está em nosso pensamento, está contido dentro do nosso argumento. O argumento aí, como ele coloca, são várias proposições que eu vou montando, né? Então, uma proposição se encadeia com a outra proposição se encadeia com a outra, a gente chega ali numa sentença, num argumento que, se ele estiver bem montado e for usado as ferramentas da lógica, ele tende a estar correto. Aí cabe lembrar aqui que essa lógica e essa régua está sempre limitada ao conhecimento atual que temos. Né? Vai estar sempre limitada àquilo que nós temos hoje. Então, nós vamos elaborar o melhor possível, né? Usando essas ferramentas, esse argumento. Né? Levando em conta aquilo que nós conhecemos, aquilo que sabemos,
aquilo que aprendemos nos livros. Na filosofia, a lógica é muito importante. Quando a gente tem uma determinada ideia, um determinado pensamento, e a gente vai expor, a lógica é essa ferramenta que praticamente ela nos dá a condição de validar aquele pensamento, desde que as proposições estejam corretas, né? Encadeadas corretamente, de forma que sai lá no final confirmar aquilo que eu estou argumentando. Ok? Deixa eu ver aqui mais o que poderíamos comentar aqui. Tem alguma coisa que alguém ficou em dúvida com relação ao que está no texto? Eu tenho uma preocupação com a aula de hoje, porque ela é muito extensa, tem muita coisa. Eu estou olhando aqui o horário, 10 para as 9. Gostaria realmente, acho que poxa, isso daqui é uma daquelas que a gente poderia ter mais uma aula, né? O Ricardo, sim? Com licença. A minha maior tranquilidade é que a gente não vai precisar fazer exercício de lógica, né? Por favor. Chega. Eu já fiz muito na minha vida, não estou afim de pegar essas lógicas e colocar em preposições, porque é só por Deus. Isso. E a lógica é mais usada na matemática, né? Até por causa desse rigor aí, dessa... Mas eu, por exemplo, admiro Spinoza. Quando a gente pega os textos de Spinoza, alguns textos ali, a gente vai ver que ele usa, como poucos filósofos fizeram, ele vai e coloca assim, a premissa inicial. Aí ele entra depois com o argumento. Aí depois ele entra com a refutação do argumento, que é o contraditório. Para o final chegar a uma conclusão. Então, assim, é o rigor filosófico, né, de lógica, que a gente não dá tempo no dia a dia nosso, nas nossas vidas, a gente aplicar isso, né? Então, a gente já chega com os argumentos já prontos, praticamente, né? Mas, quando a gente vai, então, para um ambiente onde as pessoas questionam, aí a gente tem que, pelo menos, conseguir resgatar, né, daquele argumento que a gente está colocando, por que ele é válido. E é isso que, geralmente, o filósofo desafia as pessoas, né? Você está dizendo uma coisa, mas por quê? Qual é a origem disso? Né? Mas tem um sentido coerente isso, né, que você está dizendo? E aí vai. É por isso que o filósofo é o chato. Né? Ele é o chato por excelência. Ele não aceita o argumento. O filósofo é democrático. Aqui eu estou vendo aqui no próximo 5.4, me cita alguma coisa dos estoicos. Bom, os estoicos teve representantes que foram... um foi escravo e o outro foi imperador. Né? Uhum. Então, eu acho que o filósofo ele é democrático. Ele questiona tudo, mas é democrático. Sim, tá bom, é isso mesmo. Esse aspecto aí da filosofia, você pode ter força no argumento, quer seja um argumento mais elaborado, quanto também um argumento mais simples, mas que ele seja consistente, coerente. Então, é aquela história, né, que a pessoa lá do campo, muitas vezes, ela tem a força do argumento em poucas palavras que nós, em muitas palavras, não conseguimos. Justamente, muitas vezes, essa capacidade, acho que filosófica que nós temos, né? Democrática, aí, como você está colocando. Bom, tudo bem. A origem da palavra lógica, que vem do logos, foi traduzida como razão, discurso, linguagem, palavra, pensamento e conhecimento. O substantivo logos vem do verbo legeio, que quer dizer colher, reunir, juntar, calcular e ordenar. Existe uma pequena diferença entre razão e lógica. Raciocínio e lógica. Eu posso ter um raciocínio, mas não quer dizer que esse raciocínio está correto. Quem vai ajudar a verificar se esse raciocínio está correto ou não é a lógica. Consegui aí exemplificar para vocês, assim, para
para deixar assim um pouco mais simples, né, e claro, né? Então, o ser humano ele pode racionalizar, mas pode racionalizar numa direção errada. Aí a lógica vai servir nesse sentido, de olhar aquelas proposições, uma a uma, e verificar se todas são legítimas, são válidas, né? E aí pode ser que o raciocínio é incorreto. Me travou? Não, tá falando, pode falar. Estou ouvindo. Travou, né? Mas estamos te ouvindo. Todos estão ouvindo? Pode falar. Só a imagem que está travada. Travou aqui. Tá igual a propaganda da NET. Pode falar. Eu estava pensando nos sofistas, né? A história dos sofistas é que eles podiam, através de levar no raciocínio, e provar para você que azul é vermelho. Era mais ou menos essa história, né? O sofista é essa figura, né? Que ele fala assim, ó, eu posso provar a favor ou contra, depende do que você queira, né? Eu provo que as duas coisas... Para você ser político na Grécia Antiga, na Roma e até hoje, você tinha que aprender retórica e sofismo, né? Então, a gente vai ver aí no próximo capítulo a questão da dialética comum e a dialética analítica. A dialética comum é essa da retórica, você está colocando, Felipe. Então, essa, ela muitas vezes é manipulada. Agora, a dialética analítica, como ela vem com a dialética de conceitos matemáticos e científicos, já não é possível essa manipulação, né? A gente vai ver aí, nós temos um capítulo, espero que a gente consiga passar, né, por ele. Estou olhando aqui, estou até tentando escolher quais os principais capítulos, tá, gente? Que a gente possa tratar. Tudo bem até aqui? Podemos ir para o próximo, 5.4? Nascimento da lógica dialética analítica. É isso mesmo, aqui, ó. O próximo aqui que a gente vai comentar, já é o próximo, 5.4. Quem poderia ler? Posso ler. Para sair da caverna, deixando o mundo sensível e passar ao inteligível, Platão oferece o método da dialética. Esse método é um diálogo, um discurso compartilhado por dois interlocutores que apresentam opiniões opostas, tese e antítese, sobre alguma coisa e devem discutir ou argumentar de modo a superar essas opiniões contrárias, chegando a um consenso, síntese. Aristóteles considera desnecessário separar a realidade e a aparência em dois mundos diferentes, pois há um único mundo no qual existem essências e aparências. Em segundo lugar, Aristóteles considera que a dialética não é um procedimento seguro na busca da verdade. Ele afirma que a dialética é boa para a política e para o teatro, que se utilizam da retórica com finalidade de persuadir o opositor. Aristóteles substitui a dialética por um conjunto de procedimentos de demonstração e prova, que ele denominou analítica. Aristóteles foi o primeiro filósofo preocupado em encontrar um caminho sistemático que possa testar a verdade. Nesse sentido, ele descreveu no Organon a sua sistemática de análise da verdade. Foi com os estoicos que a analítica tomou o nome de lógica. Posteriormente, outros filósofos se preocuparam com a lógica, principalmente os matemáticos. O dicionário nos diz que a lógica é a ciência das formas e das leis do pensamento. É a parte da filosofia que estuda as leis do pensamento e que expõe as regras que se devem observar para a exposição da verdade. É um raciocínio encadeado, é uma ligação de ideias, é a coerência entre os princípios e as conclusões. É a ciência que tem por objeto o juízo de apreciação, enquanto aplicado à distinção entre o verdadeiro e o falso. Ok, obrigado, Zé. Então,
coloca, então, aí a questão da dialética, né? Da dialética de Platão, tese, antítese, que se busca uma síntese. E o Aristóteles, como aquele que é o pai da ciência, né? Acho que até ele pensa assim, eu tenho uma busca pela verdade. Qual é a regra? Como é que eu vou proceder para alcançar essa verdade? Independente das opiniões. Porque a dialética de Platão, ela entra muito a questão da opinião. Cada um com uma opinião. E aí, do confronto das opiniões, é que vai se chegar a uma verdade. O Aristóteles quer fugir disso. Ele quer, então, olhar essa realidade, aí que ele fala que buscar as essências, né? Então, uma leitura mais clara da realidade e, através dela, construir um argumento através da análise, analisando. Então, sou eu como investigador, a pessoa como investigador, o cientista, analisando um fenômeno, um objeto, fazendo as perguntas adequadas, respondendo essas perguntas adequadamente, eu vou somando conhecimento para uma compreensão melhor daquilo que está sendo analisado. Ok? Bom, quando eu penso nisso, eu entendo assim que em termos de ciências, matemáticas, as ciências exatas, né? Esse é o caminho, bastante óbvio, até natural. Agora, quando a gente fala em ciências humanas, aí já a coisa muda. A gente vai pensar mais em Platão. Porque nas ciências humanas, por exemplo, a gente tem a questão do contraditório, do ser humano que enxerga e vê diferente, né? Então, aquilo que muitas vezes eu considero, pela minha análise, que é verdadeiro, diante do contraditório, não tem sustentação. É por isso que a gente vê, por exemplo, ele cita a política, né? A política é isso, né? É a arte dessa dialética, da retórica, aí, do lado negativo, né? Das falácias, dos sofismas, e por aí vai, né? É toda uma arte, né? Que a gente vê, infelizmente, usada no sentido errado, né? Infelizmente, muito na maioria das vezes. Tudo bem aí? Conseguiram? Ficou claro aí? A gente pode passar para o próximo. Tem alguma perguntinha nesse texto que a gente acabou de ler, que a Gisele acabou de ler? Ele fala aí só, então, reforçando aqui, no último parágrafo, lógica é a ciência das formas e das leis do pensamento. É a parte da filosofia que estuda as leis do pensamento, que expõe as regras que se deve observar para a exposição da verdade, com raciocínio encadeado. A questão da verdade aí, agora, como a Maria comentou no começo da nossa aula hoje, né? São muitas as vezes que a palavra verdade aparece aqui, né? E a gente sabe que essa verdade que nós estamos pontuando aqui é a verdade relativa do momento em que nós estamos, enquanto humanidade. Acho que a passagem onde retrata mais essa questão dessa limitação nossa, que para nós cristãos é bem emblemática, é quando Jesus está lá diante de Pilatos. E Jesus fala que ele veio trazer a verdade. E aí Pilatos vai olhar para ele e fala assim, mas que verdade? Jesus fala a verdade para ele? Não. Jesus se cala. Esse silêncio de Jesus, a gente, como filósofo, pode tentar interpretar aqui. Por que ele se calou? Alguém arrisca? Porque ele não estaria compreendendo a verdade. Na verdade, eles não teriam condições de entender a verdade que ali Jesus estava vivenciando. Perfeito, perfeito. Em outras passagens, Jesus vai falar assim, eu vos falo das coisas terrestres, vocês não compreendem? Quem dirá se eu falar das celestiais? Então, interessante, ligando isso, Ricardo,
você está falando, o segundo parágrafo aqui do texto, sobre que Aristóteles considera desnecessário separar a realidade da aparência em dois mundos diferentes. Lembrando que o mundo real de Platão era o mundo das ideias, o mundo espiritual. E o mundo das aparências é o mundo material, né? E aí ele continua aqui, pois existe um único mundo no qual existem as essências, que seria a parte não material, né, o espiritual, e a aparência. Ou seja, a gente vive no mundo dos dois. Isso é muito interessante nesse parágrafo aqui, né? Que liga com o que você está falando de Jesus também, né? Qual é a verdade? E essa, vamos dizer, dicotomia, né? Esse conflito aí que surge muitas vezes, porque o que nós temos é uma verdade parcial, né? E outra verdade ali que aí, então Platão falava com muita confiança, né? Desse mundo das essências, falava de uma série de coisas e elaborava argumentos racionais para descrever essas ideias. Quando a gente vê Sócrates, por exemplo, falando da imortalidade, Sócrates vai falar assim que o espírito é algo que existe, né? E que não pode deixar de ter sido. Então, que ele é algo que está posto e somente passa aqui nesse mundo e vai. E o Sócrates ele faz lá nesse estudo dele, nesse diálogo do Sócrates, um grande arranjado lógico para demonstrar isso para os ouvintes, né? Eu não lembro agora o nome dos ouvintes. Geralmente os textos de Sócrates é assim, né? Ele falando, 2 ou 3 ouvintes ali. Então, esse embate vem até os dias de hoje. Foi citado aí, né? Platão e Aristóteles, que cada um tinha um viés. Então, Platão mais olhando para a essência, para o mundo espiritual, Aristóteles mais aqui no mundo material. Eu vou lembrar da figura de Freud e Jung, né? Que também eles se divergiam por causa disso também. O Jung tinha suas experiências espirituais que levavam ele a compreender que a realidade era muito mais do que essa que é observada, e o Freud não aceitava. Freud, a princípio, entendia que Jung ia ser seu discípulo, mas por ele defender ideias espirituais, abstratas, eles vão se romper. Então, o Freud vai ficar muito chateado com isso, que o seu melhor discípulo vamos dizer assim, pulou para o outro lado, debandou para uma outra fronteira. Ok? E eu acho que enquanto essa realidade nossa não for desvelada claramente, essa dicotomia vai sempre existir entre os seres humanos. Pode ser que um dia, sim, nós chegamos, então, numa síntese. Aí é uma compreensão da existência do espírito tão clara que aí, sim, esses confrontos, a aceitação dessa realidade espiritual, né? A compreensão dela. E aí já não vai ser mais, a gente não vai mais falar de fé, de crença, porque já será fato conhecido de todos, científico, provavelmente o espírito estudado nas escolas, né? É melhor compreendido. Eu acho que nas ciências humanas, por exemplo, com a psicologia, a Vânia seria a nossa representante aí, né? Não sei exatamente de todos, né, quem, mas sempre tem essa questão, né, do espírito, né, da consciência. A gente sabe que existe, mas não conseguimos definir. Não conseguimos, não há lógica ainda humana que consegue definir a consciência. Nós temos algumas pálidas descrições do que é. Até uma hora que nós vamos chegar à compreensão da consciência, né? Do que ela é de fato. Né? Não sei se a Vânia quer falar alguma coisa a esse respeito, mas... Tá tudo certo, isso mais ou menos é por aí mesmo. Tá jóia. Bom, então vamos para o próximo. O tempo passa, né? A gente gosta tanto do assunto, quer falar,
né? Muitas coisas, mas vamos tentar aqui acompanhar. O próximo aqui ele vai trazer um monte de nomes que vai assustar todo mundo, e eu já digo para vocês que não vamos ter tempo de analisar cada um. Então, vai ficar um exercício para casa aí, tá? Uma pesquisinha depois, que é o 5.5, a terminologia usada em lógica. Quem poderia? Eu leio. Terminologia usada em lógica. Todas as áreas do conhecimento, para se fazerem compreendidas, criam uma série de vocábulos próprios desse campo. Com a lógica não poderia ser diferente. Em cada uma das partes seguintes serão abordados os termos mais usados e sua significação dentro do estudo da lógica, entre eles juízos, premissas, hipóteses, proposições, argumentos, raciocínio, inferências, dedução, indução, analogia, silogismos, falácias, sofismas, dialética, tese, antítese, síntese, demonstração, conclusão, axioma, princípio, postulado. Em seguida, estudaremos o significado, o conceito de cada um desses logismos. Perfeito. Obrigado, Ana. As ordens. Vejam quantas ferramentas, né, conceitos que a lógica nos traz. Então, nós precisaríamos de um seminário, um final de semana todo dedicado só ao assunto da lógica. Por isso, o dever de casa, inevitável, né? Aqui na apostila nós vamos ver alguns, mas não vai conseguir preencher a todos aqui. Por exemplo, no próximo nós vamos falar sobre juízos e proposições, raciocínio e silogismo. Quem poderia ler? Eu leio. Vamos lá. Juízo e proposições, raciocínio e silogismo. Desculpa, eu desliguei a câmera para ver se minha conexão fica melhor. Vamos lá. Juízo é o ato pelo qual a inteligência afirma ou nega a identidade representativa de dois conceitos. Exemplo, o homem é livre, ou ainda, o homem não é um mineral. A proposição é o enunciado declarativo do juízo. Ela exprime por meio da linguagem o que o juízo formula pelo pensamento. A proposição é a atribuição de um predicado a um sujeito. Ou, sucintamente, S é P, o sujeito é o predicado. Exemplo, o homem é bípede. O homem sujeito, bípede predicado. O encadeamento dos juízos constitui o raciocínio, e este se exprime logicamente por meio da conexão de proposições. Essa conexão se chama silogismo. Assim, a proposição está para o juízo como o silogismo está para o raciocínio. A lógica estuda os elementos que constituem uma proposição, os tipos de proposições, os tipos de silogismos e os princípios necessários que toda proposição e todo silogismo devem obedecer para serem verdadeiros. Okay. Difícil. Como é que é? É muita encadeamento de raciocínios, né? Esse item aqui, quando a gente vê aqui, né, juízo. Então, o juízo aí seria um argumento, né, que eu tenho, uma sentença. Esse juízo eu tenho que olhar quais são as proposições que chegam à conclusão para esse juízo. Então, aí ele coloca aí, o homem é livre. Né? Então, está falando, o homem é livre, é um juízo que eu estou colocando. A proposição o homem é livre. Aí a gente pode perguntar, mas por que é livre? Né? A princípio, na regra, aí é bem simples, né? Está até bem curto isso. O silogismo, que a gente vê aí, é mais interessante porque o silogismo é em 3 etapas. O silogismo é assim, por exemplo, Sócrates é homem. Primeira premissa do silogismo.
É bem conhecido esse daí, né? O homem é mortal, segunda premissa menor. Premissa maior, Sócrates é homem. Premissa menor, o homem é mortal. Conclusão desse silogismo é que Sócrates é mortal. Ok? Então, essas sentenças aí, a primeira, a segunda e a terceira, são proposições que devem ter, então, esse encadeamento de forma a ter uma conclusão lógica. Se um desses dois de cima não fizerem sentido, a conclusão não será verdadeira. Ok? Eu sugiro aqui para vocês, vocês colocarem assim no Google, não vai dar tempo aqui, eu vi alguns hoje, exemplos de silogismo. Inclusive, exemplos de silogismos falsos. É muito usado pelas pessoas. É muito usado. Né? Coloque-se uma sentença, uma segunda, uma delas é falsa e leva a uma conclusão que não é verdadeira, que, a princípio, parece que está correto, mas não é. Ok? Deixa eu olhar aqui um pouquinho mais. Fala de juízo, proposição. Deixa eu ver se está escapando alguma coisa. Nós temos, então, que o juízo é um encadeamento de proposições, né? Essa conexão entre as proposições é o silogismo. Então, quando eu falei lá, o homem é mortal é uma proposição. O que vai ligar o outro, e aí quem vai começar a ser um silogismo, é o encadeamento da proposição 1, da 2, para chegar a uma conclusão verdadeira. Tá? E a lógica, então, é essa ferramenta aí, né, que nos ajuda a guiar nesse caminho. Né, da gente montar essa regrinha do pensamento de forma a ela estar bem estruturada, para chegar no final a conclusão ser correta. Bom, vamos para o próximo, então. Eu acho que ainda tem bastante coisa. Tem premissa e conclusão, inferência, dedução, indução. Interessa bastante para a gente falácias também, né? Falácias e sofismos. Porque a nossa sociedade é bem permeada de falácias e sofismos. Viu, Ricardo? Eu estava vendo aqui, né? Deus é amor. O amor é cego. Stevie Wonder é cego. Conclusão, Stevie Wonder é Deus. Quando eu li, eu dei muita risada hoje. Por aí. Bom, então, se quiser, eu posso ler a próxima. Pode ler, então. Juízos e proposições, raciocínio e silogismo. Juízo é o ato pelo qual a inteligência afirma ou nega a identidade representativa de dois conceitos. Exemplo, o homem é livre ou ainda o homem não é um mineral. A proposição é o enunciado declarativo do juízo. Ela exprime por meio da linguagem o que o juízo formula pelo pensamento. A proposição é a atribuição de um predicado, P, a um sujeito S. Ou, sucintamente, S é P. Exemplo. Pedro, desculpa, a gente já leu. Desculpa. Desculpa, já gente. leu voltou. Essa parte. Voltou a página aqui, desculpa. Desculpa. É a premissa e conclusões, né? Isso. Só para confirmar. Ok. As premissas são as proposições tidas como primeiras, a partir das quais se dá o início da argumentação. As conclusões são as proposições finais que tiveram origem das premissas. Exemplo. 1. Toda baleia é mamífero. 2. Nenhum mamífero é peixe. Logo, a baleia não é peixe. Eis 3 proposições em que a última, a conclusão, deriva logicamente das duas anteriores chamadas premissas. Chamamos inferência ao processo pelo qual chegamos a uma conclusão. Ela parte de alguns princípios ou dados e se chega onde se utiliza elementos racionais, emocionais, intuitivos, divagações, associação de ideias, imaginações cujos resultados podem ser desde crenças e opiniões até sentenças científicas. Nenhum desses aspectos, porém, interessam a lógica, mas sim os argumentos.
para efetuar uma análise sobre a inferência, se ela é correta ou não, utiliza-se o argumento, pois este é a representação lógica do raciocínio. Em outras palavras, a lógica examina se a estrutura da inferência é correta ou não. O argumento possui uma estrutura de rigor constituído de proposições. É um tipo de operação discursiva do pensamento consistente em encadear logicamente os juízos e dele tirar uma conclusão. Ok. Muito bom, Pedro. Obrigado. Então, veja que aparece, então, a palavra inferência, né? É muito comum, às vezes, a gente está em alguma conversa, alguém chegar e falar, mas você está inferindo isso. Quer dizer, isso que eu estou inferindo, né, não está dentro dos fatos, né, das premissas. É algo que eu estou chegando à conclusão que deve ser. Né? E que aí, então, leva o quê? Pode ser a maneira da racionalidade de cada um, a emoção, a intuição, uma divagação, uma associação de ideias, uma imaginação, conforme ele coloca aí para a gente no texto, né? Associação de ideias, até mesmo inferências no campo científico, pode acontecer também. A lógica ela vem em socorro disso, que é tirar essas questões ligadas às opiniões pessoais para meio que você espremer, para que a essência daquilo, do argumento que saia, já não tenha mais a influência dessas inferências, que são muitas vezes pessoais. E esse é um exercício trabalhoso, né? É um exercício trabalhoso. Normalmente, os nossos argumentos eles são repletos dessas questões todas, intuitivas, emocionais. Então, assim, eu entendo que, por isso, acho que a Vânia até comentou, a lógica exige de muita paciência, né? Mas eu acho que, independente da prática do rigor da lógica, nós temos que ser capazes de olhar nossos argumentos e, pelo menos, analisar eles de uma forma tal e se perguntar, faz sentido? Isso está de acordo? Tem algo aqui nessa sentença que foge do conhecimento comum? E se isso foge do conhecimento comum, é uma inferência minha. Não há problema em inferir. Eu acho que não há problema. O que a gente deve fazer é explicitar. Não, nesse aspecto é uma visão minha. Dentro daquilo que eu intuo ou acredito. Ok? Eu acho que tem certas situações que a gente vai caminhar nesse sentido, né? A gente não vai conseguir ter proposições claras, plenamente claras, a ponto de justificar os nossos argumentos. Quanta coisa a gente não percebe pela intuição, e essa é uma das dificuldades, porque aquilo que está no pensamento e vem através da imaginação, do pensamento, da nossa percepção do que está ao nosso redor, para trazer para o campo da fala, o argumento, falar e escrever, existe uma distância muito grande, existe uma limitação. E muitas vezes a gente não consegue expressar aquilo que está aqui. É como você, por exemplo, ter um sonho. Nesse sonho você ter uma série de visões e depois você tem que sentar e descrever aquele sonho, aquela experiência. Né? E aí, então, a gente vai construir ali uma narrativa, que é como um argumento, né? Naquela direção. E aí nós encontramos as nossas limitações. No campo espiritual, eu entendo que isso acontece em maior grau. É por isso a dificuldade que temos no campo de apresentar as ideias espirituais de forma acadêmica, científica, conseguindo com o rigor lógico que muitas vezes é exigido. Porque nós estamos falando de coisas que ainda transcendem a nossa capacidade. Vamos falar de uma experiência de desdobramento, projeção astral. Então, tem lá a pessoa lá que viveu lá numa cirurgia, no ambiente hospitalar, uma experiência de desdobramento.
E para ela foi real. E ela tenta descrever isso da melhor forma possível. A gente vê, eu costumo acompanhar relatos desse tipo, eu gosto, a gente vê a dificuldade, né, que é descrever tudo isso, colocar isso em palavras. É por isso que no meio espiritualista a gente acaba encontrando mais analogias. E a gente vai ver, aí tem um capítulo que fala de analogia, é o próximo, que a analogia ela não chega a determinar uma sentença, um argumento tido como verdadeiro. É sempre uma probabilidade, uma possibilidade. Tudo bem? Não sei se eu consegui me fazer entender com vocês. Vamos ver um pouco essa questão da analogia, que a analogia para nós é muito presente, né? É o 5.8. Tipos de argumentos, dedução, indução e analogia. Quem poderia? Fique à vontade aí. Não precisa brigar um com os outros, não. Pode um só falar, tá bom. Eu leio. Eu posso ler. Não, pode ler, Patrícia. Pode ler. Tipos de... Ai, gente, desculpa aqui. Tipos de silogismo, né? Dialético e científico, é isso? Tipos de argumento. Né? Tá, desculpa. Tipos de argumento: dedução, indução, analogia. Tradicionalmente, dividimos os argumentos nos seguintes tipos: a dedução, a indução e a analogia. A dedução é um tipo de argumento que parte do geral para o particular. Como, por exemplo, temos todos os homens... temos todos os homens são mortais. Sócrates é um homem, Sócrates é mortal. A matemática usa predominantemente os processos dedutivos de raciocínio. A indução é a argumentação na qual, a partir de dados particulares, inferimos uma verdade universal. Exemplo: a água deste copo ferve a 100 graus Celsius. A água daquele copo ferve a 100 graus Celsius. A água daquele terceiro copo ferve a 100 graus Celsius. Logo, a água ferve a 100 graus Celsius. A conclusão da indução tem apenas a probabilidade de ser correta. Apesar da aparente fragilidade da indução, ela é de grande valia e responsável pela fundamentação das ciências experimentais. Um terceiro tipo de argumento é a analogia. Este é um raciocínio por semelhança e também fornece apenas uma probabilidade e não uma certeza, e desempenha um papel importante nas descobertas ou invenções. Exemplo: usos de animais para aprovação de drogas no combate a doenças. Grande parte de nossas conclusões diárias baseiam-se na analogia. Continua? Não, tá bom aí. Vamos falar um pouco sobre isso. A dedução, ela parte, então, de um conhecimento, e vamos dizer assim, que você define pela base e, em função dele, você desdobra, né? A indução parte de algo maior. Algo maior. Então, em cima desse argumento maior, você tenta induzir algumas ideias. Aqui, quando cita o exemplo da água fervendo, aqui está colocando assim: bom, eu tenho a experiência que a água ferve a 100 graus. Que a água daquele copo ferve a 100 graus, no outro copo 100 graus. Então, eu vou concluir que a água ferve a 100 graus. Agora, não necessariamente isso é verdadeiro. Não dá para se dizer que toda a água de todos os lugares vai ferver somente essa. Aí entra uma questão assim que tem um filósofo, ele falou sobre isso, a questão do hábito, da experiência repetitiva que a natureza nos dá. Ela nos aponta o hábito, o costume. É o Russell que fala sobre isso. Não sei se vocês vão lembrar do Russell. E ele vai questionar as ciências no sentido seguinte: tudo bem, a Terra gira assim, gira em torno do Sol. A gente pode observar isso todos os dias, mas não quer dizer que sempre será assim. Entenderam? A água, Ricardo, a água na panela de pressão ferve a mais de 100 graus. Isso, perfeito. Ok?
A questão de Deus, ela passa muito por uma questão de indução também, né? Cremos que há um Deus, então uma afirmativa maior. Em função dessa afirmativa maior, que cremos que há um Deus, nós chegamos a algumas conclusões que dependem dessa afirmativa maior. Mas se a gente, às vezes, for parar e pensar, bom, mas Deus ainda é algo inexplicável. Então, tudo que está abaixo está sujeito a correções, a variações e por aí vai. Essa é uma forma de indução também. Por isso que a matemática vai através da dedução. Ela vai do pequeno para o geral. Parte da observação do que é menor, o que é certo, crescendo para uma compreensão maior. No que ela analisa que vem do pequeno, e esses pequenos são vários fatores, pode haver erros. A ciência também ela não é essa que consegue fazer isso de uma forma sempre acertadamente. Há muitas premissas dessas que vêm de baixo para cima são errôneas, são modificadas com o tempo. O caso da física clássica com a física quântica é isso. Havia um entendimento de que as partículas eram pontos com determinada posição no espaço e no tempo. Em cima dessa ideia menor, chegava-se a conclusões maiores. Então vem a física quântica e fala, não, a partícula não está num ponto, nem pode ser determinada num ponto no espaço, nem no tempo. Há uma possibilidade dela estar ali. Isso mudou tudo. Isso fez uma diferença que até hoje nós estamos tentando assimilar essa ideia e compreender ela. Aí há a revolução da mecânica clássica para a mecânica quântica. Só que aí é interessante que acontece que as duas coisas são verdadeiras. Tanto existe a aplicação da mecânica clássica quanto a aplicação da mecânica quântica para uma mesma realidade. E aí o nó na cabeça da gente aumenta. Né? Que vocês tiveram aula de razão, né? Que é a questão do princípio da não contradição, né? Não pode haver contradição. Mas aí a física quântica vai falar, não, há então estados, ora se apresenta como partícula, o átomo se apresenta como partícula, ora como onda. Ou ele é onda ou ele é partícula. A física quântica vai dizer, não, é os dois. Ele oscila entre um e outro. Só para vocês terem uma ideia aí do problema. Aí já enfrenta esse princípio que vocês viram na aula passada da não contradição. Quer dizer, então, a ciência está em desenvolvimento. Ela ainda não tem. Aí não há problema, porque aí hoje há um entendimento muito claro de que a ciência, com as suas deduções, ela vai deduzindo por aproximação, trazendo recortes da realidade por aproximação. E aí eu acho que essa definição é honesta. Agora, desculpa, Ricardo. O pessoal estava falando que a dedução ela acaba sendo uma inferência necessária na questão prática de. Sim. É por necessidade que a gente vai. A gente usa a dedução. E é uma grande ferramenta. O que não pode é ter absolutismo com relação a isso. É aí onde, por exemplo, a ciência ela caminha para um lado que a gente chama de dogmatismo científico. É quando você pega... Aí, por isso que eu entendo que quando uma pessoa de ciência fala assim, não, eu tenho uma teoria que é a melhor hoje, que explica a realidade, perfeito. Agora, quando vem alguém da ciência e fala assim, não, se não está com a ciência é toda a verdade, já é dogmatismo científico. Porque há muitas coisas que a ciência ainda não consegue compreender. Então, assim, é mais uma questão de equilíbrio. A dedução é necessária, o argumento científico, tudo isso
Porém, não pode haver absolutismo com relação a isso, porque tudo pode mudar, como mudou, já mudou em outras épocas da humanidade, e irá mudar mais para frente. Serão desenvolvidas melhores aproximações, melhores leituras do recorte do que é o real. Hoje nós temos uma leitura, um recorte do que é o real. Ricardo, e é de acordo com os nossos conhecimentos. Pode falar. A gente conversando aqui, eu e Ellen, sobre o que você falou da física quântica, e aí linkamos com o início da nossa discussão sobre milagre. A física quântica não é um milagre. Só a gente que não consegue ainda explicar, né? Isso. Perfeito. É isso aí. E na medida em que a gente for conhecendo melhor a realidade, vão surgir mais elementos para a gente explicar melhor. Eu agora que eu percebi aqui que eu abandonei aqui o texto para vocês. Todos estão com o livro? Eu posso até fechar sim, aqui. Estamos com o livro. Então eu posso até fechar, então. Eu vi que eu abandonei aqui, nós estamos conseguindo desenvolver sem, então não há necessidade. Eu vou pensar uma lógica para desculpá-lo. Obrigado, valeu. Valeu a compreensão, gente. Eu nem percebi isso, é a empolgação, né? A gente gosta de trocar esses assuntos. Bom, vamos em frente. Acho que falácias, sofismo interessa bastante a gente, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Quem poderia ler? 5.9, falácias e sofismas. Já estamos aí passando um pouquinho do tempo, né? Mas vamos ler esse aqui, que eu acho que é importante. Eu vou ler. 5.9, falácias e sofismas. A falácia é um tipo de raciocínio incorreto, embora tenha aparência de ser correto. É também conhecido por sofisma, quando vem acompanhado de má intenção, ou seja, o sofisma tem um caráter pejorativo. O sofisma tem a intenção de enganar o interlocutor. Uma falácia pode ocorrer quando um especialista de uma área faz inferências a outra área. Exemplo, Einstein comentando sobre culinária, Pelé comentando sobre política. Trata-se do uso do seu prestígio e uma área fornecendo proposições em outra área que não dê sua especialidade. Vemos isto muito em comerciais que usam artistas de novela para fazer propaganda de remédios. É o caso também de pessoas extremamente moralistas e legalistas, desejosas de aplicar cegamente as normas e as leis, sem uma devida análise cuidadosa das circunstâncias específicas dos acontecimentos. Temos as falácias chamadas formais, como exemplo, todos os homens são vertebrados. Eu sou vertebrado, logo sou homem. Ok, obrigado, Vânia. Então, a falácia é um raciocínio incorreto, o sofisma ele é um raciocínio acompanhado de uma má intenção. Né? Seria aí a diferença da falácia e um sofisma. Ele cita aí essa questão da pessoa usar da sua autoridade para falar em coisas dos quais ela não é autoridade para aquilo. E até mesmo a questão de autoridade, o princípio de autoridade na modernidade, desde lá do iluminismo, ele é questionado, porque antes era a autoridade da igreja, que era que falava, né, e ditava as verdades. Então, a partir da hora dessa quebra com a igreja, o princípio de autoridade ficou a razão e os argumentos lógicos. Independente de quem fala, independente de quem é o declarante do seu título, não importa, as proposições, o argumento dele tem que estar bem encadeado. Tem que estar feito de forma a justificar pela razão, independente de qualquer coisa. Então, assim, o princípio da autoridade ele já não deixou de ser, então... E tem muita gente que faz isso, né? Usa vamos dizer assim, do seu diploma, né, para dar uma carteirada, né? Às vezes ela quer encerrar o assunto, não quer expor os argumentos racionais, ela fala assim, mas eu sou especialista nisso. Eu sou especialista nisso, quem é você?
E aí o filósofo fala assim, tudo bem que você é especialista nisso, então você é a melhor pessoa que tem condições para me explicar isso. Vamos desenvolver o assunto? Já que você disse que é o especialista, então vamos desenvolver o assunto. Essa questão de falácia e sofisma, gente, eu vou mostrar aí para vocês um slide só de uma apresentação que eu tenho, para vocês terem uma ideia da dimensão do que é essa questão da falácia e do sofisma. Eu fiz uma coletânea, peguei alguns livros de filosofia que eu tenho aqui, e coletei os tipos de falácias. Encontrei essas aí. Estão conseguindo enxergar? Falácia da desconstrução, ressignificação, os relativismos, ônus da prova, distorção dos fatos, princípio de autoridade, o maniqueísmo é uma forma de falácia, pseudoprofundidade, incredulidade pessoal, preconceito, anedota, quando a pessoa tira sarro, vai mais para o sofisma, né? Por consequência, o falso dilema, alegação especial, ambiguidade, pergunta complexa, quer dizer, quando você está falando com a pessoa, ela não consegue responder, ela coloca ali uma pergunta mais complexa, ainda desviando o assunto. É uma forma de distorcer, né, de fugir daquele raciocínio. Raciocínio circular, genética, apelo à questão genética. Isso está nos genes, muito comum a gente ouvir, mas está na neurologia, está lá nas bases. Bom, tudo bem, vamos lá, vamos conversar sobre isso. Apelo à natureza. Tem uma que não está aí, que eu gosto, que é cortina de fumaça, que é muito usado. Você está lá num bate-papo, lá alguém complicou a situação, cortina de fumaça. Vou soltar um assunto aqui que não tem nada a ver com forma de saída, né, para sair daquela linha de raciocínio que eu não consigo manter ela através de argumentos. Então, eu uso o artifício da cortina de fumaça. Eu vou mandar esse slide para vocês, não se preocupem em copiar ele. Eu tenho também um Word, eu vou mostrar aqui para vocês 24 falácias lógicas, que vai nessa linha das que eu coloquei aí, com outros termos, mas são as mesmas. Falácia do espantalho, da causa falsa. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, deixa eu aumentar um pouquinho. Aí. Tá? Apelo à emoção, a falácia da falácia, ladeira escorregadia, e por aí vai. Incredulidade pessoal, alegação especial, pergunta carregada, ônus da prova. É interessante a gente conhecer as falácias, porque quando a gente começa, então, a conversar, a gente vai identificar, né, nas pessoas aquilo que elas estão distorcendo da realidade, né? Quais são essas ferramentas? Eu, por exemplo, vejo isso na política em grande quantidade. Eles são mestres nesse assunto, né? Argumentos falaciosos para justificar verdades pessoais, de interesse político. Tá? Então, mas não se preocupe com esse texto, eu vou mandar para vocês, tá bom? E esse slide também. Maravilha. Fica para vocês procurarem aí em casa, dar uma horinha. Tem bastante exemplo na internet. Se vocês colocarem essas expressões, vocês vão encontrar. Ok? Então, vamos para o próximo. Nós já estamos aqui com o tempo estourado. Eu vou pular o 5.11. Nós vamos ler aqui o 5.10 e depois a conclusão. O 5.11 eu vou pular em homenagem à Vânia. Né? Eu sabia porque eu te chamava. Agora eu entendi por quê. Aí o 5.11 fica para vocês darem uma olhadinha em casa aí, tá bom? Vamos ler o 5.10 e partir para a conclusão. Quem poderia ler? Posso ler, Ricardo? Tipos de silogismo, dialético e científico. Dois são os tipos de silogismo, o dialético e o científico. O silogismo dialético é o que comporta argumentações contrárias, porque suas premissas são meras opiniões sobre coisas ou fatos. As opiniões não são objetos da ciência, mas da persuasão. O silogismo dialético é próprio da retórica, arte da persuasão,
na qual aquele que fala procura tocar as emoções e as paixões dos ouvintes e nunca seus raciocínios. O silogismo científico é aquele que se refere ao que é universal e necessário e ao que acontece sempre independente da emoção das pessoas. O silogismo científico obedece a 4 regras básicas. 1. As premissas devem ser verdadeiras. 2. As premissas devem ser primárias ou primeiras. 3. As premissas devem ser mais inteligíveis do que a conclusão. E 4. As premissas devem ser a causa da conclusão. As premissas são verdades indemonstráveis, evidentes e causais, axiomas, postulados e definições. Continua, Ricardo? Okay. Só um comentário: axioma é um princípio que se tem como verdadeiro. Então, você, a partir de você define alguns axiomas, alguns princípios que são verdadeiros. A partir dele, a gente consegue, a partir disso, a gente vai desenvolver os argumentos, ok? Ricardo, eu não entendi essa parte. Das premissas são verdades indemonstráveis. É que você não consegue demonstrar ou que não precisa demonstrar? As premissas devem ser verdadeiras. Bom, a penúltima linha. As premissas são verdades indemonstráveis, evidentes. Não percebi, eu estou agora em dúvida com relação a isso também, Felipe. Porque, a princípio, para mim, elas seriam demonstráveis, evidentes e causais. Fiquei em dúvida aqui agora. Pois é. Ficou meio estranho. E, em termos científicos, as premissas têm que ser validadas, têm que ser demonstráveis. Para se chegar à conclusão, né, essas premissas, ou razões, ou axioma, elas devem ser bastante fundamentadas. Você precisa fundamentar antes de você fechar. Sim. Eu entendo assim também. Eu vou até falar com o Carlos, eu não sei se não há aqui algum erro, vou até tentar entender esse sentido aqui. Eu vou conversar aí com outros consultores que sempre me passou despercebido. Eu nunca peguei, poucas vezes que eu peguei aula de lógica, né? Ô, Ricardo, por ser verdade, precisa demonstrar? Seria mais ou menos esse raciocínio no avesso? Eu acho estranho, porque até assim, por ser verdade, como é que você tem uma premissa que é verdadeira sem demonstrar? Ricardo. Desculpa. Porque a verdade passa por essa questão de demonstração. Eu encontrei aqui, as premissas devem ser indemonstráveis, pois a demonstração é o próprio argumento. E se tentássemos demonstrar as proposições, haveria uma regressão ao infinito. As premissas devem ser a causa da conclusão, segundo Aristóteles. Interessante. Está aqui no Brasil Escola. É por aí que eu pensei também, pelo que o Pedro comentou. Entendi. É por isso que eu perguntei se você não consegue demonstrar ou se você não precisa demonstrar o significado desse indemonstrável. Mas se o Aristóteles falou, né? Então, Pedro, oi. Se você puder colocar essa sentença aí, copiar e colar, eu vou dar uma analisada, depois eu posto lá no grupo, só para confirmar esse entendimento. Fez sentido aí o que comentado, depois sim fez sentido, a Vânia está correta. Né? Então, a premissa, a princípio, ela já é verdadeira, então não precisaria de demonstração. Eu acho que vai nessa linha mesmo. Mas eu vou dar uma... Eu coloco mais alguma coisa lá no grupo, forma de texto. Eu vou ver se eu compartilho com você aqui. É um artigo escrito Ciência e Modos do Silogismo na Lógica Aristotélica. Hoje eu fiz alguns estudos aqui hoje do texto e grifei. Se vocês olharem aqui, está grifado todo o meu capítulo de hoje. Né? Eu não tenho uma apresentação pronta
também dessa aula. E essa linha, se eu tivesse percebido isso, eu ia buscar uma resposta mais firme sobre ela. Mas me passou. Eu li aqui e não percebi isso que o Felipe colocou, né? Parece estar meio estranho. Então, talvez, eu entendi que o texto que o Pedro ele ficou melhor. Poderia ser até trazido para a apostila. Pelo menos esse trecho aqui. Acho que ficaria um pouco mais claro, né? Não gerar dúvida, como gerou aqui agora. Ok? Mas faz parte. No tempo que eu dava aula de inglês também, esses alunos mais complicados ali, aqueles mais exigentes, os que faziam a gente aprender mais. Tem que chamar de complicado, viu, Felipe? Aí, agradeço. Dessa ajuda. Vamos, então, para a conclusão, para a gente poder encerrar, já é 10 para as 10. Quer ler a conclusão, Pedro? Posso ler. Aproveita o embalo. A verdade não é irracional e a verdade não é ilógica, seja a verdade científica, seja a verdade religiosa, pois elas desaguam na verdade absoluta. Se Deus é a verdade, se a verdade é racional e lógica, o primeiro crivo que uma crença deve se sujeitar é o crivo desses elementos. Portanto, é prudente, ao adotarmos uma crença, fazê-la passar por uma análise lógica. É de se esperar que aqueles que desconheçam esses conceitos não o usem. Normalmente, nos situamos dentro de uma crença por ter nascido dentro dela e jamais isto nos passou pelo pensamento. Outras vezes, mudamos de crença ao sabor das emoções e até com fins utilitários. O tempo, porém, pode nos despertar e, como consequência, solapar nossas convicções. Ok. Bom, aí está a conclusão, né? E acho que a verdade não é racional e a verdade não é ilógica. Seja a verdade religiosa, seja a verdade científica ou a religiosa, pois elas desaguam em Deus, essa é uma confiança que a doutrina espírita tem, né? A doutrina espírita tem uma confiança de que a verdade espiritual vai se estabelecer ao longo do tempo, porque é uma verdade que vem de Deus, né? Então, assim, o que nós temos hoje é dificuldade de compreendê-la, mas na medida em que nós evoluímos no pensamento e nas ferramentas de observação que nós temos da realidade, a questão espiritual vai ficando cada vez mais clara, mais transparente, mais possível de análise, e por aí vai. Como algumas religiões são baseadas não em, vamos dizer assim, postulados espirituais de característica científica, mas sim dogmáticos, essas verdades dogmáticas, ao longo do tempo, elas podem ruir, né? Vão, ao longo do tempo, perdendo credibilidade. É aquela pessoa que ainda fica no campo da crença, sem fazer uma análise racional daquilo que ela crê. Quando você começa a fazer uma análise racional do que você crê, você vai tirando os excessos, as contradições, que é esse grande esforço que nós fazemos aqui, né? Nós estamos aqui fazendo justamente isso. Vocês vão ter lá na frente, pensando em termos de verdade religiosa, um semestre inteiro de teologia, que é o último semestre desse curso. E tudo que vocês aprenderam até aqui vai servir de base, de instrumento, para a gente separar o joio do trigo, separar os excessos, as contradições. E o que ficar vai fortalecer, porque estará sobre bases mais racionais. Essa é a grande busca nossa. Ok? Bom, vamos encerrar. Alguém gostaria de fazer uma oração de encerramento? Algum comentário antes da oração? Alguém quiser fazer, fique à vontade. Eu acho que essa parte da logística, né, enquanto
enquanto dia a dia, enquanto vivenciar o dia a dia, nos estudos, dentro de uma casa espírita, dentro de cursos, enfim, qualquer coisa que diz respeito ao espiritismo, ao estudo dele, colocar a logística, pensar em colocar essa dinâmica, para mim é uma coisa bastante difícil de entender, né? Porque no dia a dia a gente vai se colocando da forma como a gente entende, da forma como a gente aprende, e não muitas vezes colocar essa racionalidade lógica nesse esforço do entendimento, no esforço da expressão e no esforço de ensinar ou aplicar isso no dia a dia. Sim, acho que, Vânia, isso, a dificuldade é mesmo grande, dado até o universo que a gente trafega. Por matemático, não, né? Montar equações, usar a lógica, é um terreno muito mais seguro, né? Você tem proposições matemáticas que é aquela velha história, né? 1 mais 1 é igual a 2, e não diverge disso. Agora, em termos espirituais, sim. Mas eu entendo que uma dose de lógica é necessária. Tem uma brincadeira que o pessoal faz, tá na internet, eu já comentei em algumas turmas, não sei se nessa, que é sobre a questão de Deus. Eles falam que há um macarrão, um espaguete voador. Já ouviram falar dessa teoria do espaguete voador? Essa brincadeira do espaguete voador é o seguinte: vocês dizem que há um Deus, nós dizemos que há um espaguete, um ser que é um espaguete voador, que está no cosmos. Puxa vida, aí isso é uma forma de menosprezar e dizer que os nossos fundamentos da fé não têm lógica nenhuma, o que não é verdade. A gente jamais vai conceber, é tão absurdo essa questão do espaguete voador. Se vocês coloca no Google aí para vocês verem, tem até figuras sobre esse espaguete voador, né? Ele seria uma entidade divina que percorre. Mas não, a gente vai pegar a mesma figura de Deus, que não pode ser muitas vezes analisada logicamente. A gente vai fazer uma leitura do mundo através das características que o mundo tem do universo, a compreender uma consciência cósmica. Então, há aí um pano de fundo de lógica, de racionalidade. O próprio Voltaire, ele falava isso. Ele falou assim: eu olho essa natureza e vejo essa natureza como um grande relógio. Eu não posso conceber que esse relógio não haja um relojoeiro. É uma inferência, mas lógica. Não é do nada, não é como essa brincadeira pejorativa aí do espaguete voador, né? Que é a provocação que fazem para nós. Mas, com certeza, há uma dificuldade maior da gente fazer isso nesse terreno nosso, sem dúvida. Eu não sei se é por aí o seu sentimento, Vânia, eu não consegui ainda aprender o seu sentimento. Exatamente esse, a sua leitura é correta. Ok. Isso é um desafio, eu tenho esse desafio diário, né? A gente lê tantas coisas em termos espirituais, e a gente desce para o racional, para o lógico, e tenta compreender, e algumas coisas batem limites. Eu lembro a época que eu tinha uma coleção de revistas chamada Ama Luz, espiritualista, que eu lia muita coisa lá, e chegou uma hora eu falei: não, isso aqui não dá. Isso aqui é muito para a minha razão, para a minha lógica. Tudo bem, está falando de coisas que vão muito além desse mundo, né? As obras de André Luiz causam isso em algumas pessoas também, quando começam as suas primeiras leituras na obra de André Luiz. A gente lê coisas lá que fala: puxa vida, mas como assim? Aí é preciso você se aprofundar bastante na doutrina espírita. E aconteceu isso comigo. Eu cheguei à época que eu rejeitei os livros de André Luiz. 10 anos depois, eu vou ler toda a obra de André Luiz e entender aquele universo um pouco melhor. Porque fundamentos lógicos foram trazidos através de outras obras que me permitiram fazer uma leitura mais racional daquilo que estava lá. Ok?